Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. E neste vídeo, com a direção do Espírito Santo, vamos fazer um estudo bíblico, utilizando como base a revista Lições Bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2023, adultos, cujo tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, que tema maravilhoso. E a lição número 2 fala sobre o avivamento no Antigo Testamento, que nós vamos ver neste vídeo, amém? Mas antes que a gente inicie esse estudo bíblico, nós vamos fazer uma oração para que tudo transcorra aqui conforme a vontade do Senhor, amém, amados irmãos? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, apresentamos as nossas vidas diante da Tua presença, que nesse estudo bíblico possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e que haja aqui única e exclusivamente a promoção da Tua mensagem, do amor de Deus e que as vidas possam ser impactadas com esta mensagem que vem da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar hoje a lição número 2, o avivamento no Antigo Testamento. E qual é o seu texto áureo? Que se encontra em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, a parte A. Assim nos diz o texto áureo. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Glórias a Deus. Qual a verdade prática da presente lição? Que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e às suas súplicas. Glórias a Deus. Ou seja, na leitura diária da presente lição, eu vou destacar dois pontos importantes, que o avivamento no Antigo Testamento ele foi caracterizado pela abolição, ou seja, pela eliminação de toda a idolatria do povo de Israel. E o interessante também é que no Antigo Testamento, o avivamento, Deus fazia a promessa de abundância de vida e prosperidade para o povo que se arrependesse dos seus pecados. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. Qual é a leitura bíblica da presente lição? Encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 34, dos versículos 29 ao 33. Amém? Bom, objetivos da presente lição. O primeiro é analisar os exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Nós vamos ver o exemplo do avivamento na vida de Moisés, no ministério de Samuel, no rei Josias de Judá e também de Neemias, que são exemplos que vão nos dar um fortalecimento, um esclarecimento de como foi esse avivamento no Antigo Testamento. Segundo objetivo da presente lição é constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia como referência, como guia para o cristão. E o terceiro objetivo da presente lição é desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Glórias a Deus. Nesta lição, amados irmãos, temos o propósito de quê? De fazer um panorama geral dos avivamentos em diferentes momentos da história de Israel. Glória a Deus. E nesta lição nós vamos perceber dois temas importantes para o avivamento. O primeiro deles é a confissão dos pecados. O segundo é o retorno à Bíblia, ou seja, esses dois aspectos eles são indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Ou seja, é uma das lições preciosas que o Antigo Testamento nos ensina, amados irmãos, a respeito da busca de um avivamento espiritual, é a nossa disponibilidade, ou seja, a nossa força de vontade para reconhecer o nosso erro, confessando ao Senhor e, posteriormente, nós termos uma convicção profunda para nós fazermos a nossa vida conforme a palavra de Deus, como nos foi ensinado pelo ministério de Jesus Cristo e pelos apóstolos. Glórias a Deus, né? Qual é a introdução? O que nos diz a introdução da presente lição do avivamento no Antigo Testamento? Ela começa falando o seguinte, que o povo israelita, ele se afastava cada vez mais de Deus,
com práticas estranhas, com idolatria, com apostasia, né, que propriamente dito é o afastamento de Deus. E essa situação de pecado no povo de Israel provocava a ira do nosso Senhor, do nosso Deus, e como consequência havia uma punição para o povo de Israel. E parecia-se que essa situação do pecado do povo de Israel não havia saída, parecia que não teria fim. Só que o interessante, pela misericórdia do Senhor, o Senhor levantava homens e mulheres de fé que buscavam a Deus de forma simples, de forma quebrantada, buscando a Deus de forma sincera, confessando os pecados do povo. E Deus ouvia a sinceridade desses homens e mulheres de fé, ouvia essas orações sinceras e enviava do céu um verdadeiro avivamento. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor. Quando a gente está numa situação de fraqueza, de frieza espiritual, é importante que a gente faça uma oração, porque sem oração não há avivamento. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. O que nos fala o primeiro tópico da presente lição? O primeiro tópico ele fala o panorama do avivamento no Antigo Testamento. Ele vai dar alguns exemplos de avivamento no Antigo Testamento. O primeiro panorama, o primeiro exemplo é o avivamento no tempo de Moisés. Glórias a Deus. O povo israelita estava escravo no Egito, na época de Moisés. E nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado ao Monte Horebe. E lá ele teve a experiência maravilhosa de ver uma sarça que queimava, mas que não consumia. Glórias a Deus. E ao se aproximar daquela imagem, daquela cena, Deus chamou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, dizendo a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus, conforme está em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Que experiência maravilhosa, que fortalecimento da parte do Senhor para avivar, para encorajar Moisés para aquela grande empreitada. Glórias a Deus. Ou seja, diante dessa visão maravilhosa, o Senhor esclareceu que Moisés seria enviado ao Egito a fim de ser um instrumento de Deus para libertar o seu povo da escravidão. Glórias a Deus. Outro exemplo, amados irmãos, de avivamento no Antigo Testamento é o avivamento na época de Samuel. Ou seja, Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, aquele povo de Israel que estava cada vez se afastando mais do Senhor, se apostatando da presença de Deus. E havia, na época de Samuel, o desprezo pelo sagrado, ou seja, as coisas do Senhor não eram importantes, ou seja, inclusive foi no tempo até do sacerdote Eli. E nessa época, na época de Samuel, de todo esse afastamento do povo de Israel da presença do Senhor, houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus, na região de Efraim, chamada Ebenezer, E os israelitas perderam a guerra, foram derrotados, e houve, inclusive, o roubo, ou seja, a tomada da arca. Glórias a Deus, E nesse contexto, Samuel chamou aos israelitas para que se arrependessem dos seus pecados, da sua apostasia perante a presença do nosso Deus, e o povo se humilhou. E o povo de Israel buscou a presença do Senhor, e o Senhor deu uma grande vitória para o povo de Israel. Glorificado e exaltado é o nosso Deus na época de Samuel. E nesse contexto houve um grande avivamento espiritual em Israel, e o nosso Deus chamou Samuel para que julgasse todos os dias da sua vida o povo de Israel, e Samuel foi utilizado como instrumento de Deus. Glórias a Deus. Quando nós colocamos a nossa vida, irmãos, a serviço da obra do Senhor, Ele nos usa como instrumento para que a gente possa estar disseminando o amor, para que a gente possa estar disseminando a vida. Glorificada e exaltada é o nosso Deus. Outro exemplo de avivamento no Antigo Testamento é o avivamento no tempo do rei Josias de Judá. Glórias a Deus. Ou seja, no tempo do rei Josias, o pecado era latente, idolatria, culto a demônios, muitas corrupções,
prostituição. Ou seja, o povo de Judá não queria nada com Deus. Ou seja, a situação espiritual do povo de Judá era decadente. Inclusive, até o livro da lei havia se perdido no templo, só foi achado depois das obras no santuário. Ou seja, as coisas de Deus estavam colocadas em segundo, terceiro e até em último plano. Ou seja, diante desse contexto de pecado, de idolatria, de cultos a demônios, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação de Judá, que nem relata 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 33, fala o seguinte: e Josias tirou as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharem em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Glórias a Deus. Então, o rei Josias, ele derrubou altares a demônios, destruiu imagens de esculturas, e ele estendeu essas medidas não só para Judá, mas para todas as cidades vizinhas, para que fosse promovido um grande avivamento espiritual. Ou seja, essas ações do rei Josias, essa grande reforma espiritual, já direcionado pela vontade de Deus, fez com que o povo de Judá voltasse aos pés do Senhor. Glórias a Deus. Ou seja, o nosso Deus Altíssimo, ele utilizou-se da reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Glórias a Deus. Ou seja, o avivamento, ele permitiu ao povo de Judá um recomeço, uma reaproximação com o nosso Deus Todo-Poderoso. E qual seria, amados irmãos, a sinopse, o resumo desse tópico 1? Neste tópico, destacamos exemplos de avivamento no Antigo Testamento, como foi visto com Moisés, com Samuel e com o rei Josias. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. Qual é o tópico 2? O que nos diz o segundo tópico? Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. A gente está sempre batendo nessa tecla que se não há confissão de pecados, não há início para que a gente possa buscar um avivamento da parte do Senhor. Amém? Bom, na confissão de pecado, ele dá um exemplo de avivamento no Antigo Testamento, na época de Neemias. E ele fala sobre o chamado de Neemias, glórias a Deus. E Neemias, quando ele soube da situação decadente assim de Jerusalém pós-cativeiro, ele orou ao Senhor com muita lamentação, né, pela situação de necessidade, de dificuldade do povo de Israel. E essa oração, ela começou com a confissão de pecados, ou seja, Neemias, conforme está lá no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 6, parte B, ele orou o seguinte: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Ou seja, essa oração de Neemias demonstrou do servo de Deus, deste homem de Deus usado, que ele teve uma oração sincera, fiel e devota ao nosso Senhor. Inclusive, ele se incluiu como pecador, também como necessitado. Ou seja, e também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Glórias a Deus. E é assim, interessante que a igreja perceba que a confissão de pecados ela é indispensável para que vivamos, para que tenhamos acesso a um verdadeiro avivamento espiritual. E o interessante é que no tempo de Neemias, houve um avivamento pelo ensino, um avivamento pela leitura da palavra de Deus, ou seja, e essa leitura da palavra de Deus foi muito importante na época de Neemias. Por exemplo, ele mandou que fosse lida toda a palavra de Deus de modo didático, né, uma leitura bem pausada, para que as pessoas tivessem a explicação do significado de cada termo, de cada expressão, né, para que o povo entendesse a mensagem do Espírito Santo, a mensagem de Deus naquele contexto. Ou seja, o que Deus revelaria a cada vida, a cada pessoa naquele momento crucial da história de Judá pós-cativeiro babilônico, pós-sofrimento. Ou seja, havia muita tristeza, e a leitura da palavra de Deus é promovida por Neemias,
foi uma forma de buscar, de gerar avivamento num povo que estava muito assim, desanimado naquele contexto pós-exílio glorificado. E como resultado desse avivamento pela palavra de Deus, sobreveio uma grande força, um grande avivamento sobre o povo na história de Jerusalém pós-exílio. Que maravilha, né, meus irmãos? Quando a gente busca o conhecimento de Deus, quando a gente busca a palavra do Senhor, a gente tem as respostas que a gente tanto anseia. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. E essa oportunidade de ler a palavra de Deus para o povo na época de Neemias trouxe para o povo um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, um quebrantamento consequentemente real, alegria e festa, inclusive na praça principal, né, na época lá diante da Porta das Águas, houve esse avivamento. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. Como que a gente pode resumir esse tópico 2? Qual é a sua sinopse? No avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantes. O chamado de Neemias, primeiramente, o segundo é a confissão de pecados, e o terceiro, o ensino. Glórias a Deus. Antes que a gente passe para o terceiro tópico, eu gostaria de propor aqui um debate para os amados irmãos. Qual a importância do ensino cristão, ou seja, da educação cristã, na vida dos servos de Deus? Qual a importância de nós estudarmos a palavra de Deus? Ou seja, o apóstolo Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ou seja, para nós cristãos, para nós servos do Senhor, é muito importante o ensino. É muito importante que a gente faça a leitura da palavra de Deus com o discernimento do Espírito Santo, para que ele possa esclarecer a mensagem que ele quis passar. Glórias a Deus. E uma das formas também da gente ter esse conhecimento da parte do Senhor é a gente participar em nossas igrejas locais dos cultos de estudo bíblico, das escolas bíblicas dominicais, ou seja, para que a gente possa aprender mais do Senhor e nos fortalecermos em Cristo Jesus. Ou seja, quando a gente tem o conhecimento de Deus, a partir do ensino cristão, da leitura da palavra, nós estamos aprendendo a estar aptos a discernir aquilo que é ou não é de Deus para as nossas vidas. Glorificado e exaltado é o nosso Deus. O que nos diz o tópico 3 da presente lição? O seu título é O Avivamento e a Palavra de Deus. Esse tópico começa dizendo que a palavra de Deus corrige. Glória a Deus. No Novo Testamento é feita a menção de um padrão para o culto a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, 26, ele fala sobre esse padrão para o culto. Leiamos: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Glórias a Deus, é o padrão do culto segundo o Novo Testamento. Ou seja, o que marca essa orientação do apóstolo Paulo? Ou seja, que o culto não é um lugar para exibicionismo espiritual. Cultos que são dirigidos pelo Espírito Santo não é lugar para mero emocionalismo, nem expressões para ficar chamando a atenção do povo dos irmãos com palavras. Ou seja, quem tem que ser o protagonista num culto avivado é o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. E essa orientação do Espírito Santo é para que nós tenhamos um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, nesse culto, no culto avivado, ou seja, Deus, num culto que tem ordem, a direção do Espírito Santo, pode haver um avivamento real, ou seja, o Espírito Santo tem a liberdade para entrar nos corações, para ser templo do Espírito nas pessoas. E interessante, quando um culto tem a liberdade do Espírito Santo, aí sim acontece entre os irmãos um quebrantamento espiritual verdadeiro e as orações do povo de Deus são ouvidas. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor. É também trabalhado nesse terceiro tópico, cuidado com o formalismo.
dentro da nossa vida, dentro da igreja local, dentro da nossa vida cristã. O que é o formalismo, né? É aquilo tudo que é metódico, é tudo que é engessado, que é muito rigoroso, que se houver alguma mudança existe muito sofrimento. Ou seja, o formalismo é o extremo oposto ao mero emocionalismo e ao exibicionismo espiritual, né? O exibicionismo é aquilo que não tem compromisso espiritual com o Espírito Santo. Já o formalismo é você deixar muito engessado os cultos onde o Espírito Santo não tem liberdade para atuar. E é importante assim que nós observemos que é importante que a gente tenha nos cultos, nas igrejas locais, regras, preceitos e métodos, né, no nosso cotidiano, nos cultos. É importante que a gente cumpra regras. Entretanto, o formalismo ele assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo sobrepõem as necessidades espirituais da igreja. O formalismo, irmãos amados, ele contribui para destruir a espiritualidade de uma igreja. Os cultos são frios e o Espírito Santo não tem liberdade para atuar. Ou seja, são igrejas que existem, mas que não têm vida. E não demorará muito, deixarão de existir igrejas formalistas. Só que assim, Deus ele envia um avivamento espiritual pelo Santo Espírito para quê? Para que as igrejas tenham liberdade de cultuar a Deus, ou seja, uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade, onde o culto é feito com ordem e com decência, de acordo com a vontade de Deus, os corações estão sensíveis, os ouvidos estão atentos para ouvir a voz do Senhor, os dons espirituais atuam de maneira abundante nas igrejas, e existe uma atmosfera espiritual saudável que muda todo o ambiente do corpo, da igreja, dos membros glorificados. Ou seja, num culto avivado, num culto que tem a ordem de acordo com a vontade do Espírito Santo, Deus age em favor do seu povo, Deus age em favor da igreja. Ou seja, num culto onde o Espírito Santo tem a liberdade, onde o formalismo não é excessivo, tudo é feito para a glória de Deus, para a edificação dos santos. Que maravilha, né, meus irmãos? Glorificado e exaltado é o nosso Deus, que Ele é fiel. Ele nos dá a oportunidade da gente ter liberdade de cultuar a Deus, de comunhar, ter assim comunhão entre os amados irmãos numa igreja avivada, num culto avivado. Qual a sinopse, qual o resumo do tópico 3? A palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo, sobretudo dentro das igrejas. Maravilhoso. Qual é a conclusão dessa presente lição, né? O avivamento no Antigo Testamento? A gente pode concluir que os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e as orações do povo de Deus. Isso se dava sempre no contexto do Antigo Testamento, diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual ou moral. Mas pela misericórdia de Deus e pela sua bondade, Deus promoveu a restauração de Israel. Ou seja, que esses exemplos do Antigo Testamento nos despertem a vontade, né, a fome de nós fazermos a vontade de Deus e buscarmos esse avivamento cotidianamente, né? Que não sejam temporários, esporádicos, mas que sejam contínuos na nossa vida cristã. E esse avivamento espiritual é importante, o avivamento, que a gente tem vivido na atualidade tempos de friezas e mornidão espiritual dentro das igrejas. Que possamos ser convencidos pelo Espírito Santo, para que a gente busque esse avivamento diário nas nossas vidas. Amém? Agradecemos assim a paciência dos amados irmãos. Se essa mensagem, né, contribuiu de alguma forma para a vida dos amados irmãos, nos ajudem a disseminar este canal com o objetivo de disseminarmos o amor de Deus até os confins da terra. E vamos fazer uma oração para que a gente possa concluir esse estudo bíblico de acordo com a vontade de Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, é hora de clamarmos como igreja eleita, escolhida do Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no nosso meio, que a cada dia possamos confessar os nossos pecados, possamos orar,
possamos buscar essa intimidade com o Senhor, possamos ler a Tua palavra com o discernimento do Espírito Santo, possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Agradecemos, meu Deus, por mais este momento de comunhão, de estudo conforme a Tua vontade. Abençoe os amados irmãos e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, e fiquem na paz de Jesus. Amém.